Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 12. Bons estudos! Essa é a rua 25 de Março, em São Paulo. É uma rua comercial, onde a grande maioria das lojas pertence a descendentes de um povo que nós vamos estudar na teleaula de História Geral de hoje. Os árabes. Turquia. Irã. Iraque. Da Síria. Todos esses países já fizeram parte de um império que começou com uma nova religião e que mudou o curso da história. O Império Muçulmano. Na teleaula de hoje, você vai ver uma civilização que assimilou o patrimônio cultural dos povos do Oriente Médio e do Extremo Oriente e que se tornou a mais brilhante da Idade Média. Vamos começar esta teleaula conhecendo a terra de origem dos muçulmanos, a Península Arábica. Península é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, menos um, pelo qual se liga a outra terra. A Península Arábica é um deserto de pedras e areia. Os habitantes desse deserto se fixaram na costa do Mar Vermelho, em aldeias como Meca, ou em oásis no interior, como Yatrib. A Arábia era habitada por tribos de beduínos semitas, da mesma origem que os judeus, fenícios e assírios. Suas principais atividades eram pastorear cabras e camelos, o cultivo da terra e o comércio. Muitos dos descendentes dos povos árabes no Brasil conservam a fé muçulmana, que é monoteísta. Queria que você explicasse pra gente como é esse ser supremo dos muçulmanos. Na nossa religião islâmica, que é uma religião monoteísta, acreditamos em um só único Deus. Esse Deus, como diz na Surata 114 do nosso Alcorão Sagrado, ele não foi gerado e não gerou. E ele é onipresente, ele é poderoso, ele é o generoso e é o maior de tudo. Ele que nos mantém vivos e ele que nos leva. No princípio, além do Deus Supremo, cada tribo árabe tinha os seus próprios ídolos. O ídolo mais antigo é uma pedra preta que fica no interior da Kaaba. Isso aqui é uma maquete da Kaaba. A Kaaba fica em Meca e, segundo a tradição, Alá teria depositado a pedra preta diretamente nas mãos de Abraão. Abraão, como nós já vimos aqui no telecurso, é o pai de todos os semitas. Mas o destino dos árabes se transformou com a chegada de um novo líder, Maomé. Maomé nasceu em Meca em 570. Era pastor e cuidava de caravanas de camelos. Maomé recebeu uma revelação do arcanjo Gabriel. Tinha sido escolhido por Alá para pregar a mensagem de salvação, o Islã, a submissão à vontade divina. Os ensinamentos revelados a Maomé estão no Alcorão, o livro sagrado do Islã. E quais são alguns dos deveres dos fiéis segundo o Alcorão? Eu gostaria de dividir essa sua pergunta em duas etapas. As obrigações do islamismo, na primeira etapa, seria rezar 5 vezes ao dia em direção a Meca, que é essa aqui que nós temos, a direção de Meca. A segunda obrigação do muçulmano é jejuar durante 30 dias, que é o mês de Ramadã, que é um mês muito sagrado para o muçulmano. A terceira que nós temos também é a peregrinação a Meca, que todo muçulmano que tem condição fisicamente e de saúde, ele faz pelo menos uma vez na vida. A quarta nós temos a caridade, que você tem que fazer com o próximo. Temos também o dízimo, que todo trabalhador ele tem que contribuir com a comunidade com 1/5 do seu lucro, para poder que aquelas pessoas que são pobres também se satisfazerem. E que eu queria, na primeira etapa, falar mais importante, que são os fundamentos e princípios do islamismo, que nós temos, em árabe chama-se Tawhid, que é o monoteísmo. E segundo, que é a Nabuwa, que significa o profeta, que nós acreditamos no profeta Maomé e em todos que antecederam ele, celestiais. Terceiro, temos o imamato, que chama-se imam em árabe, que acreditamos nos 12 santos após o profeta Maomé. O quarto, que nós acreditamos na justiça de Deus, que é Adl em árabe, que ele é justo, que em quinto, quando tiver o juízo final, que chama-se Yom al-Qiyamah em árabe, que lá a justiça de Deus vai aparecer. Casablanca, Marrocos. Cheguei aqui quando começou o mês do Ramadã. Entre o nascer e o pôr do sol, não se pode comer, beber, ter relações sexuais, fumar.
O jejum só é quebrado às 6h15 da tarde. Assim que o muezzin, um sacerdote da mesquita, que é a igreja, dá o sinal verde para comer. Perdão, meu senhor, mas o jantar atrasou. Não tenha medo, mulher, não tenha. Sente-se e coma comigo. Sentar? Sim. Depois dos ensinamentos de Maomé, você não é mais escravo, e sim companheira. Então o homem vai ter um harém cheio de companheira? Não. Isso também mudou. Maomé ensina que devemos ter no máximo 4 mulheres. Por seus ensinamentos e por causa dos ataques que faz aos ídolos da Caaba, Maomé é perseguido pelos chefes de Meca. 622. Maomé foge para Yatrib, que fica conhecida como Medina, a cidade do profeta. Para os muçulmanos, 622 é o ano zero, assim como para os cristãos, o ano zero é o do nascimento de Jesus. A partir dessa fuga, Maomé passou a pregar a guerra santa contra todos os infiéis. Infiéis são aqueles que não acreditam nas revelações. Segundo a crença, os muçulmanos que morrem lutando pela religião vão direto ao paraíso. Guerra Santa, na verdade, é o mesmo nome que os muçulmanos de hoje dão para as guerras deles, jihad. E olha, essa religião revelada a Maomé tem muita força, viu? Opa! Muita força mesmo. Os habitantes de Medina logo se converteram à nova religião. Pouco tempo depois, Maomé e seus guerreiros muçulmanos invadiram Meca. Eles penetraram na Caaba e destruíram todos os ídolos, menos a Pedra Preta. Com essa vitória, Maomé conseguiu unificar todas as tribos árabes. Em 632, morre Maomé. Abu Bekr, sogro de Maomé, se proclama califa. O califa é um misto de chefe político e religioso. Sua missão é preparar os árabes para a conquista da terra. O sucessor de Abu Bekr foi Omar. Omar iniciou a expansão muçulmana. Guerreiros do Islã tomaram a Pérsia e a Síria. A Alexandria, no Egito, foi incendiada junto com a famosa biblioteca. Os muçulmanos construíram uma nova capital no Cairo. Depois foram para Líbia e Trípoli, chegando até Cartago. Ih, Vicente, esse império tá ficando grande demais. Quer apostar que logo vão começar a ter lutas internas? Pelo que a gente já viu até agora, a tendência, sempre que o império vai ficando grande demais, é o quê? Haver uma guerra civil e o império se dividir. Aliás, vamos ver se isso também aconteceu com os muçulmanos? Aconteceu sim. Depois que Omar morreu, o califa Ali continuou a conquistar territórios. Pouco tempo depois, estourou uma guerra civil. O Império Muçulmano foi governado por 2 dinastias, a dos Omeyíadas e a dos Abássidas. 660. A dinastia dos Omeyíadas governa o mundo árabe e expande o território. A capital do império muda de Meca para Damasco, na Síria. Os exércitos muçulmanos conquistam o Turquestão, o Cáucaso, a Armênia e chegam até a Índia. No norte da África conquistam Tunis, Argélia e Marrocos. Chegam ao Oceano Atlântico. 711. Os muçulmanos atravessam o Estreito de Gibraltar e conquistam a Península Ibérica. 732. Na Batalha de Poitiers, os francos detêm o avanço muçulmano na Europa. Os muçulmanos vão ficar na Espanha até o século XV, quando serão expulsos pelos reis cristãos. Viu só, Gil? A Península Ibérica teve influência árabe durante séculos e séculos. Dá pra ver bem nesses monumentos, ó. Pois é, olha, Portugal faz parte da Península Ibérica. Exatamente. Os árabes dominaram Portugal e Espanha. E os portugueses, quando chegaram no Brasil, já trouxeram na bagagem várias influências árabes. Sem dúvida. Agora, eu estava pensando uma coisa. O que será que aconteceu com a outra dinastia, dos Abássidas? 750. A dinastia dos Omeyíadas é derrubada pelos descendentes de Abbas, tio de Maomé. Os Abássidas mudam a capital do império para a Mesopotâmia, onde fundam Bagdá. Os novos califas continuaram a expandir o território e incentivaram o desenvolvimento artístico e científico. O apogeu da dinastia dos Abássidas se deu durante o reinado de Harun al-Rashid.
O Império Muçulmano se estendeu desde a China até a Espanha. E a unidade do mundo árabe, que Maomé tinha sonhado, se rompeu. Em 760, os árabes da Espanha declaram independência. Em 968, é a vez dos árabes do Egito. O Império se dividiu em 3 califados, com capitais em Bagdá, Cairo e Córdoba. Em Bagdá, os califas se cercaram de guardas mongóis. Esses guardas mongóis eram turcos de tribos asiáticas. Os turcos vieram da Mongólia e se fixaram nas margens do Mar Cáspio. Lá, entraram em contato com os árabes da Pérsia e se converteram ao islamismo. A partir de então, se tornaram guerreiros de Alá e começaram a cuidar da guarda pessoal do califa. Aos poucos, se tornaram os verdadeiros governantes. 1055. A tribo dos turcos seljúcidas toma Bagdá, depõe o califa e coloca no poder o seu sultão. Os turcos conseguem todos os povos árabes muçulmanos da Ásia e da África e se tornam um perigo para os reinos cristãos da Europa. Bota perigo nisso, Vicente. Olha só o tamanho do Império Muçulmano. Eu fico pensando, como é que eles faziam para administrar toda essa região, hein? Os muçulmanos foram tolerantes, deixando que os povos conquistados mantivessem sua religião, seus costumes e a administração dos seus territórios em troca de um tributo. Dominaram as grandes rotas comerciais e se tornaram os principais intermediários entre o Oriente e o Ocidente. E tudo isso era administrado assim. O califa era o chefe supremo. Havia um califa em cada capital: Bagdá, Cairo e Córdoba. Nos territórios conquistados, o emir exercia o poder absoluto em nome do califa. As tarefas principais do governo eram desempenhadas pelos vizires, ou ministros, e pelos chefes, os chefes das tribos. Califa, sultão, Bagdá. Essas palavras lembram alguma coisa que você já tenha lido ou visto no cinema ou na televisão? Aladim, Alibaba, 1001 Noites. Simba. As 1001 Noites. Com essa coleção de contos e lendas, os árabes enriqueceram a literatura mundial. Apesar de não terem criado uma cultura original, os muçulmanos assimilaram o que havia de melhor no império que conquistaram. Se dedicaram à química, desenvolveram a cartografia e a astronomia, introduziram na Europa a filosofia grega, tiveram uma medicina avançada. Na matemática, trouxeram da Índia os algarismos arábicos que vocês estão vendo na tela. Teherã, Irã. Filha, fiquei horas admirando a arquitetura da cidade de onde vieram meus pais, quando o Irã ainda se chamava Pérsia. Como o Alcorão proibia a representação de figuras humanas, a criatividade dos muçulmanos se realizou criando os arabescos, que são arcos com ornamentos geométricos. Os ornamentos geométricos já aparecem também nos tapetes orientais, que a fantasia dos árabes transformou em tapetes mágicos. E pra gente, seria até bom ter um tapete mágico para fazer a revisão do imenso Império Muçulmano. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o Império Muçulmano começou sua expansão na Península Arábica, onde a religião do Islã foi revelada ao profeta Maomé. Os muçulmanos acreditavam na Guerra Santa para dominar os infiéis, o que fez o Império Muçulmano se expandir em pouco tempo. O Império cresceu tanto que acabou se dividindo em 3 califados. E o califado de Bagdá caiu em poder dos turcos, que se tornaram um perigo para os reinos cristãos na Europa. Os árabes deixaram um legado cultural importante, pois assimilaram o melhor da cultura de todos os povos que conquistaram. A civilização muçulmana nos deixou uma herança de conhecimentos e mistérios. Leia no seu livro e até a próxima aula. Tchau!